Diário de bordo 2021-02-10 de ARC. Vídeo tentativa número 2, claquete, porque na verdade ontem quando eu tentei fazer a gravação desse vídeo eu tive problema de MTU, eu tive problema de PV6, eu tive problema de DNS, eu tive problema da minha rede Wi-Fi a 5 GB. Então, depois de 1h30 tentando configurar e reconfigurar o meu modem roteador com PPoE, com não sei o que, chegou um ponto em que eu descobri, mais uma vez, que a minha operadora aqui do meu coração tem sérios problemas para mandar um packet to big do IPv6. Então, toda vez que eu estiver trabalhando abaixo de 1500 bytes para fazer uma transmissão, para estabelecer qualquer coisa abaixo de 1500 bytes, eu vou ter problema. E é exatamente isso que eu tenho, porque eu tenho um modem, roteador, access point, etc, etc, que vem da minha operadora, que não é aquela coisa toda, e por causa disso eu coloco ele apenas em bridge, para estabelecer fazer só a parte física mesmo do negócio. E aí no meu roteador, no meu access point, eu faço toda a parte de PPPoE e roteamento, e eu boto IPv4, IPv6, configuro 2,4, 5 GB, faço tudo lá bonitinho, contente, feliz, satisfeito com o meu equipamento. Mas por causa do PPPoE, eu pelo menos perco 8 bytes nessa brincadeira, então no mínimo eu vou para 1492. Por padrão ele já está em 1480, ali na documentação ele diz que funciona melhor, etc. Enfim, de qualquer forma, baixou de 1500 não é um problema. Estou querendo dizer isso porque agora eu queria mostrar alguma coisa mais dinâmica no vídeo de hoje, mas eu não vou conseguir. Então, vários desses testes eu já tenho eles prontos para pular toda essa etapa. Enfim, o que eu quero dizer aqui. Esse vídeo vai focar muito na parte de estudo de DNS, então eu quero mostrar mais a parte disso. Então, aqui no caso, a tarefa está relacionada a estudar DNS para construir uma porção de servidor, que vai ser o vídeo de amanhã. Então, no caso, todo esse estudo vocês já podem considerar ele como feitos, porque a gente tem que ver a parte de conceitos, a parte do cliente. E amanhã eu estou publicando o vídeo que é a parte de servidor, mas amanhã é a entrega. Mas, de qualquer forma, vocês já podem marcar como feitos, porque o que eu quero que vocês saibam, antes de mais nada, é a parte de hierarquias, onde nós temos aquela delegação de autoridade e de domínios e subdomínios. Então, nós temos sempre umas relações verticais e relações horizontais, onde nas relações verticais eu tenho os domínios raiz, né, dos servidores raiz, que são dos domínios ponto. Aí eu tenho os TLDs e os CCTLDs, né, os Top Level Domains, os Country Code Top Level Domains, que são aqueles lá de cada um dos seus países, ou os Top Level Domains, né, que é o .com, .org, por aí vai. E aí eu tenho a estrutura logo abaixo. Eu já tinha falado que eu ia fornecer e deixar pronto até amanhã. No caso, deixar pronto é eu preparar até amanhã os projetos relacionados a cada um de vocês, das duas suas equipes, de forma que cada um tem um subdomínio. Então eu tenho um domínio que se chama boidacrapreta.cc, onde esse domínio aqui eu peguei de um domínio .cc, que também é das Ilhas Cocô, se não me engano, que fica lá no Pacífico, mas é só porque eu gostei da terminação .cc, de Creative Commons, já tem um monte de explicação. E aí eu tenho do CC que vem do ponto. Então, na verdade, eu estou no terceiro nível hierárquico. E aí eu vou criar um subdomínio para vocês, alguns registros. E aí toda essa movimentação vai ser uma relação horizontal, onde eu crio registros e aí vocês criam registros filho. E aí vai criando toda essa estrutura para vocês. Então, essa tarefa é basicamente estudar DNS para saber como se dá essa relação vertical. No caso, eu vou colocar essa figura aqui na descrição, esse link na descrição, onde tem essa figura, onde eu tenho essa estrutura, e é isso que é importante que a gente veja, até que quando eu faço uma consulta, deixa eu abrir um terminal, e eu faço, por exemplo, o meu domínio boi da carapreta.cc, e eu quero saber o SOA, por exemplo, ele vai e me dá uma resposta direto, que eu tenho, aqui no caso, uma máquina, que é a máquina que responde principal, e eu tenho a pessoa responsável e ali eu tenho os tempos. Sempre lembrando, o DNS, as informações elas têm tempo de vida. Nada é eterno aqui no DNS. Só que ao invés de eu fazer uma consulta direta, eu posso fazer com um mais trace, onde ele vai fazer uma consulta recursiva, indo lá para os servidores raiz e montando toda essa consulta. Eu vou só
ver se ele aparece tudo na tela. Não tem problema. Então a primeira coisa que ele vai fazer é consultar os domínios, os servidores do domínio ponto, toda a estrutura raiz, lá aqueles 13 servidores. Depois, uma vez que eles fazem consulta, eles viram que o CC ponto foi delegado para uma outra estrutura, conjunto de servidores, etc. E aí eles vão passar para o CC, uma vez que o CC também delegou para mim, e aí eu tenho boi da cara preta.cc, aqui está o meu boi da cara preta.cc, e eu, na minha configuração, lá no meu Google Cloud, um serviço que se chama Cloud DNS, como consta aqui, eu coloquei as informações e eu fiz essa configuração. Então essa ideia de fazer isso de uma forma vertical, isso é importante para que vocês possam saber onde vocês vão posicionar o subdomínio e o domínio de vocês. Então, quando a gente fala da parte de servidor, você já pode marcar essa tarefa como pronta, até no caso seria só estudar sobre isso. Como eu falei para vocês, a gente está nesse ponto mais estudando e depois a gente vai começar a implementar. Então, agora é entender como se projeta um servidor, onde eu tenho que locar. Quando a gente fala comprar no domínio, é um termo meio estranho, porque na verdade a gente paga por um determinado período de tempo. A gente não compra por toda uma eternidade. Então, na verdade, o termo locação acho que seria mais adequado do que comprar domínio. Perfeito? E aqui no caso, seria como vocês vão ter. Como a gente já deixou isso bem claro, mesmo na semana passada, vocês vão ter um subdomínio do meu domínio. Então, vocês não precisam comprar, vocês só precisam criar registros. Então, para quem quiser, pode marcar essa tarefa como concluída, só entendendo que vai ser um subdomínio do domínio boidacarapreta.cc. Ponto final, porque na próxima quinzena, na próxima sprint, na entrega número 5, a gente vai de fato configurar um servidor e começar a colocar alguns nomes, embora isso não esteja explícito numa tarefa. Quando a gente disser que vai criar um servidor de mensagens, aí ele vai ter um nome. Ederson.boidacarapreta.cc. Então vai ter lá Ederson, vai ser um subdomínio, e eu posso criar uma máquina servidor.ederson.boidacarapreta.cc. Mas isso aí depois a gente vai negociar. Por enquanto a gente só está fazendo a parte de estudos. A questão do curso, como eu já tinha falado, isso já é passado da semana anterior. Aqui só deixando claro que são as tarefas, eu estou aqui mencionando as tarefas que já estão prontas. A parte de hospedagem, então vai ficar tudo na Google Cloud, só por uma questão de facilidade de integração, por já conhecer a plataforma, por eu já estar trabalhando com ela, então só vou continuar os trabalhos aqui. Só tem uma coisa faltando, mas eu quero falar isso depois, perfeito? Então por isso que ela ainda está pendente, porque eu quero que fique no vídeo de amanhã, porque isso tem uma direta relação com o próximo tópico, que é HTTP. Então, antes de mais nada, só voltando aqui, essa relação vertical, mas uma vez que eu estou dentro do domínio, eu passo a ter uma relação horizontal dos registros. Eu peguei aqui pronto, que é justamente uma das coisas que tinha falhado ontem. Eu tenho 4 servidores, eu tenho 4 name servers, 4 registros NS do meu domínio, que são máquinas, vamos chamar genericamente de máquinas, não necessariamente é um computador que está em cima de uma mesa ou num rack lá processando. Vamos falar melhor, um serviço que está ali rodando para mim. Como são informações iguais, eu só vou reduzir um pouco para ganhar espaço na tela, para ficar melhor visível. Então, boidacarapreta.cc tem 4 servidores, 4 name servers, e eu tenho basicamente 2 registros ali. Eu poderia ter um registro tipo A, um A record, onde boidacarapreta.cc tem uma relação direta de tradução de endereços de nomes para números. Eu ainda não tenho um site, eu não produzi esse site ainda, que eu quero fazer, era para ter feito nas férias, acabei não fazendo, etc. E eu quero fazer depois nessa virada de semestre, onde a pessoa, ao digitar no navegador boidacarapreta.cc, cai num site, cai numa página, etc. E aí por isso seria interessante eu ter um registro tipo A, onde eu faço essa tradução direta de boidacarapreta.cc para o endereço IP, para que o navegador acesse e lá possa fazer a requisição da página, dos recursos, etc. Não tenho isso ainda. O que eu tenho, por enquanto, apenas são os serviços de Mail Exchanger, que são os registros tipo MX, que é, aqui no caso, cada um com seu número de prioridade, 1, 5, 10, 10 e 5. Eu também tenho rodando lá no Google Workspace, então eu uso basicamente um pacote pronto, também, que é o antigo G Suite, no caso, onde eu hospedo o meu Gmail, o meu Google Meet, o antigo Classroom que eu usava. Então, eu acabei usando uma plataforma só para facilitar o meu trabalho,
Então, eu tenho o e-mail, serviço de nuvem, DNS, etc. Tudo integrado numa única conta, só para facilitar no meu domínio, boidacarapleto.cc. Coisa que eu fiz mais ou menos na virada ali, metade do ano passado. Certo? Então, essa é a relação horizontal dos registros NS, registro A, registros MX, até que aqui, embora esteja um pouquinho mais bagunçado, porque o registro está com um nome extenso, também vou fazer a mesma coisa, ganhar um pouco de espaço, mas só para deixar claro, eu tenho uma máquina que se chama ARC 2021 do semestre passado, que justamente esse endereço já tem conteúdo hospedado, isso vai lá para o GitHub Pages, que é a apostila do semestre passado. Eu quero fazer alguma coisa equivalente aqui, só que aqui cai no jogo, como vocês bem sabem, ARC 2022. Eu só usei o exemplo do semestre anterior, porque é algo que já está consagrado, funcionando, estável, etc. Agora a gente, por enquanto, ainda está construindo, está apontando para o GitHub Pages, depois a gente vai ter um servidor. Então, para não confundir com um vídeo, se alguém assistir depois, eu achei melhor pegar um conteúdo que já estava estabilizado, arquivado, pronto. Perfeito? Então, a ARC 2021, na verdade, eu tenho os mesmos 4 registros NS, que são as máquinas ou os serviços que estão prestando esse serviço para mim. O serviço prestando serviço ficou bom, né? O serviço sendo prestado, onde ele vai entregar para mim, na verdade, um CNAME, um Canonical Name. Eu não tenho uma máquina que tem exatamente esse nome. Na verdade, esse nome canônico é um apelido, entre aspas, onde eu vou apontar esse endereço para um outro nome, um outro registro tipo A, que no caso é uma máquina no GitHub apontando no GitHub Pages. Então, se vocês olharem aqui, se for possível, né, com a resolução do vídeo, vocês podem ver que são extensões que tem aqui o sufixo github.com. Então isso, na verdade, é um CNAME que está apontando para o github.io, lá o boidacarepreta.github.io, onde eu hospedo o GitHub Pages, que é onde está de fato a apostila do semestre passado. Mas, mais uma vez, são registros que têm essas informações. Se eu quisesse um outro formato, porque a gente sempre vai estar sempre pensando nessa lógica, né? Então se eu colocar aqui a ARC 2021 boidacarepreta.cc, eu tinha falado que eu gostaria de evitar isso na medida do possível, mas só para o trace eu não achei, então eu ainda estou usando dessa forma. Então eu tenho uma question, que é a pergunta, que eu quero saber qual o address disso. Se eu quisesse apenas um endereço tipo A, eu quero saber IPv4. Se eu quisesse saber IPv6, é o quad A, que são 4 vezes a letra A. Tanto é que, olha que bonitinho, eu tenho para o A, eu tenho uma answer, onde ARC 2021 é um apelido para boidacarepreta.github.io. E se eu quisesse fazer a mesma coisa aqui, ó, eu tenho uma question para IPv6 e eu também vou obter essa mesma resposta para github.io. Mas na verdade eu fiz apenas um registro, eu fiz apenas um CNAME. Quem cuida de um registro A ou quad A é o pessoal do github.io. Eu fiz apenas um apontamento para um nome canônico, um apontamento para o endereço deles e eles fazem toda essa manutenção. Tanto é que eles, no caso, ao que parece, estão hospedando ali na AWS. Então eles têm toda a hospedagem num provedor de conteúdo, eu tenho hospedando em outro lugar e não tem problema nenhum, uma vez que eu faço apenas um apontamento, um canonical name, que é apenas um registro para o outro endereço, certo? Mas tem várias formas de apresentar isso. Então, quem está acostumado com o terminal de Unix em geral, né, BSD, Linux, etc., vai conhecer o DIG. Antigamente se usava o NSLookup, o pessoal do Windows deve usar mais o NSLookup. Ou, se quiser já ir se habituando, dá para usar como essa ferramenta que eu gostei bastante. Essa foi uma das que deu problema com o IPv6, então já deixei as consultas prontas, onde eu fiz um registro, uma consulta tipo SOA, né, fazer uma consulta recursiva, ou seja, eu pergunto para um servidor e ele vai fazendo uma pergunta para os outros servidores até me devolver, sem que eu precise me preocupar em eu fazer todos esses saltos. Ou seja, o cliente pede para alguém, e ele se vira em responder e obter essa informação, mesmo que a informação não seja dele, ou ele não tenha autoridade. Ele pergunta para quem tem autoridade, quem pode responder essa informação. Ele pode fazer, no máximo, cache dessas informações, uma cópia local temporária. Tanto é que aqueles números, aqueles valores de dentro do DNS, como a gente vai ver depois, tem justamente esses números. Quanto tempo a informação ela fica no ar e quanto tempo alguém pode fazer uma cópia
local dessas informações. Mas, uma vez expirado esse prazo, eu tenho que obrigatoriamente perguntar para quem tem autoridade, para quem é autoritativo, para poder divulgar essas informações. No meu caso, meu domínio, boidacarpeta.cc, está hospedado nas máquinas C1, C2, C3, C4 do serviço da Cloud DNS. Então, se alguém estiver aqui, para quem nunca viu esse formato, isso aqui é um formato em JSON, onde tem ali uma certa formatação, a gente vai mexer em breve com JSON, então não quero me antecipar, mas só para a gente não ficar batendo cabeça, para a gente não ficar aqui sofrendo um pouco, porque não tem esse hábito, todos esses aqui eu vou botar tudo na descrição, tá? Então, só colocar ali um pouco mais bonitinho, para quem quiser, um formato de árvore, as informações, onde eu fiz uma pergunta, aqui está a pergunta, ó, bodegarapurto.cc, eu quero saber qual é Start of Authority, qual é a autoridade, o início de autoridade, qual é a máquina principal e o administrador responsável por esse domínio, e a classe é a classe internet. Então eu quero saber ali de internet, para quem lembra da história da internet, do vídeo passado, que antigamente era internet, depois separou em Milnet, internet, por aí vai. E aí eu tenho uma resposta, essa resposta tem vários itens aqui, onde boidacarapeta.cc tem um tempo de vida, um time to live, como eu falei, a informação ela não é eterna, e aí eu tenho aqui vários valores que a gente vai ver, como servidor primário, a pessoa responsável, o serial, que é quantas vezes eu mexi apenas uma vez, só peguei, configurei ponto final. Aqui se sugere, nas RFCs, nas documentações oficiais, que eu bote uma data, ao invés de botar uma sequência apenas incremental. Não vou entrar no mérito agora, mas a gente vai ver lá na frente melhor sobre isso quando a gente estiver de fato configurando, mas só para ter clareza que isso é um número que normalmente se refere à data numa notação reversa de ano, mês, dia e uma contagem de 2 dígitos de quantas vezes foi mexido no dia. Aqui tem a taxa de atualização, quantas vezes eu tenho que renovar essa informação para que ela perdure, por quanto tempo. Eu, por exemplo, tenho um domínio, eu comprei a última vez com prazo de 1 ano, mas ele tem que ficar atualizando a cada 21.600 segundos, de forma que eu vá ali fazendo essa manutenção, que são 4 horas. 4 horas? Não, 6 horas. 6 horas. Porque um dia tem 86.400, né? Se houver alguma falha, alguma coisa de tentativa, ele tenta mais uma vez daqui a alguma hora. Se eu tentar fazer uma consulta, fazer uma operação, atualização de zona, que é esse conjunto dos registros, esse conjunto de registros de um determinado domínio, se refere a uma zona. Quanto tempo ele vai expirar de todas as informações, ou seja, ela simplesmente some de todos os servidores. Mas aqui o mínimo TTL, inclusive para fazer uma cache local, uma cópia local, ele tem esse tempo mínimo. Então, certo? Então, na verdade, são números de tempo para informar quanto tempo essa informação vai existir dentro do serviço do DNS, uma vez que ele é hierárquico, mas descentralizado. Ele está em vários servidores, apesar de ser uma única árvore global. E, antes de mais nada, saber quem tem autoridade sobre isso. Então aqui eu tenho autoridade, é a máquina C1, só expandindo aqui, eu tenho a máquina C2 e assim segue. Eu também posso fazer isso também do NS, mesma coisa, quais são os servidores NS, mas isso já estava visível aqui, né? Aqui eu tenho os servidores NS, ou se quiser ler, ó, boidacarapurto.cc, tem o NS, do tipo internet, com prazo de validade, também tem um tempo de vida, e aqui eu tenho os vários name servers. Ou eu também posso fazer uma consulta do ARC 2021, como foi feito ali de uma forma ali no Liquid Web, é aqui. Então aqui eu tenho um registro que vai apontar lá para o GitHub, e aqui também é a mesma coisa, eu vou só copiar e colar, para que fique um pouco mais simpático visualmente. Vamos lá, apagar, colar, formato de árvore, e aí eu tenho uma pergunta, que eu queria saber, de ARC 2021, qual é o address IPv4, que era isso que eu queria saber, e aqui eu tenho uma resposta, onde essa resposta ela tem um TTL mais baixo, de 5 minutos, que aponta para boidacarapureta.github.io, que é onde está hospedado lá no meu GitHub Pages, e se tem autoridade ou não. Ele não tem autoridade, porque a autoridade está rodando em outro serviço, né, lá em toda essa árvore global.
Dito dessa forma, voltando então lá para o nosso Kanban, o que a gente tem que entender é que estudar DNS é entender essas relações verticais entre domínios, entre os superdomínios e os subdomínios, como é que eles interagem entre si, certo? Essa questão de compra, na verdade, acaba sendo mais uma locação, onde vai ser feita a hospedagem. Então, essa tarefa aqui, que ela ficou meio nebulosa aqui, depois eu comecei a perceber, eu até vou escrever ela justamente agora, para deixar bem claro o que tem que fazer na verdade. Quando a gente fala de URL, é como é que a gente vai colocar o nosso serviço. Então, o ideal, no final, é que... Opa! É que o serviço rode sobre HTTPS em subdomínio e URL específico. Como, por exemplo, então eu imaginei alguma coisa assim. No meu caso, né, eu vou estar trabalhando sozinho, então eu vou colocar Ederson, bodecarapeta.cc /API. Então aqui no caso, a gente ainda vai estudar um pouco mais. Eu coloquei aqui só para ficar mais simpático. Então aqui a ideia é que quando eu for utilizar o meu servidor, ele tenha um formato bem claro quando eu for trabalhar. Independente onde ele está rodando, se ele está rodando no Google, se ele está rodando no IFSC, se ele for rodar em casa de alguém, com algum provedor específico, se for da Amazon, não interessa. O que interessa é que ederson.boidacarapeta.cc é um nome que, ao ser digitado no navegador ou ser configurado num serviço, num cliente do Conphaser, ele vai bater no meu servidor, rodando sobre HTTPS. E, por fim, que ao invés de eu acessar sempre a raiz do servidor, que a raiz do servidor seria legal ter um site, uma cara bacana, dizendo, divulgando conteúdo, etc. Então eu tenho uma pasta específica, ou no caso, quando a gente for falar em breve de HTTP, um recurso específico, esse é o termo, que ele vai se chamar API ou servidor, alguma coisa assim. API é de uma interface de programação, quando eu quero que uma aplicação fale com outra aplicação. Então aqui no caso, eu quero que eles conversem. Ou ele poderia ser, claro, servidor, server, etc. Mas eu vou deixar por enquanto a API, que é para que eu faça com que o meu cliente se conecte a um servidor e possa fazer com que vários jogadores, vários clientes, se conectem a esse mesmo servidor e entrem numa sala, possam escolher uma partida, disputar essa partida, rodar essa partida, executar ela e, de fato, fazer o jogo realmente ser multiplayer, multijogador. Então, aqui no caso, o que me interessa principalmente é que eu tenha esse endereço claro para poder rodar. Ou pode ser HTTPS, ele também pode se chamar api.ederson.bodecarapeta.cc. Então ele pode também ter esse formato, onde eu tenho um domínio que se chama bodecarapeta.cc, o ponto final ele não aparece na URL, no serviço HTTP, onde eu tenho um subdomínio Ederson e eu tenho uma máquina chamada API. Então a gente também consegue fazer dessa forma, tanto uma quanto outra. Ou seja, eu tenho aqui todo um subdomínio, mas o subdomínio também vai ter um endereço IP associado, uma coisa que a gente vai discutir na frente, mas eu também posso ter o nome da máquina, subdomínio, o domínio e eu não completo. Então eu posso colocar a discutir adiante quando tratarmos de HTTP. Vou colocar 3 pontinhos ali, certo? Deixa eu até ver para ficar mais bonitinho quando a gente colocar o nosso servidor estudar HTTP, que é a tarefa número 31. Então é só colocar ali, simpático. Então, na verdade, essa tarefa aqui, ela em parte, ela está pronta agora, só para a gente saber que a gente vai estruturar dessa forma, né? Mas se vai ser esse formato ou um outro, o primeiro ou o segundo, a gente vai ver melhor, mas com certeza a gente vai estar usando um subdomínio do domínio boidacarapeta.cc, que foi uma coisa que a gente discutiu nas aulas, nos nossos encontros à tarde, e isso foi definido, certo? Então, é isso que vai concluir as tarefas. Deixa eu só matar aqui, ok? De forma que aí sim a gente tem todas as tarefas da entrega 4 feitas, e aí a gente conclui estudando DNS, porque a gente sabe como fazer, e agora a gente avança para o HTTP, e aí depois a gente começa a fazer as integrações. Então a gente estuda o HTTP, bota o DNS no ar, bota o HTTP no ar, usa o DNS, vai começando a fazer a integração para ter o nosso servidor
E aí a gente começa a fazer as primeiras conexões lá no começo de março, mais ou menos, quando a gente tem um servidor mínimo, um nome mínimo, um cliente mínimo, e aí para começar a voltar a pegar mais pesado em programação. Perfeito? É isso.